Mi-Dragon System, capítulo 220, infectada. O demônio havia sido enfraquecido notavelmente comparado a antes. Com a espada negra agora suprimindo suas chamas, Jack e Lenny conseguiram segurar as mãos do demônio com mais facilidade. O homem-demônio tentou lutar, mas não teve sucesso. Ele sentiu que havia o poder de dois gigantes segurando-o. Só agora que Rai conseguiu se recuperar do golpe anterior. Ele nunca tinha caído em uma situação tão vergonhosa. Se não fosse pela ajuda dos outros, ele já teria perdido. Rai sabia que não era hora de pensar nessas coisas. Ele precisava lidar com o homem-demônio agora. Rai colocou toda a sua força nas pernas para avançar. Então, quando ele saltou no ar em direção ao homem-demônio, ele se certificou de trocar o ki de suas pernas para suas mãos e, por fim, Rai começou a ativar o atributo gelo em suas manoplas. Se as chamas alimentaram o homem, talvez o frio possa o enfraquecer. Solte agora! Rai gritou. Gary deixou a espada enfincada no homem-demônio, enquanto Jack e Lenny o soltaram no momento certo para permitir que o punho de Rai acertasse o homem. O homem-demônio foi atingido, a força era tão forte que uma grande cratera foi criada e seu corpo foi levantado no ar antes de cair de volta no chão novamente. O grupo ficou lá observando o homem-demônio por um tempo, mas o demônio não moveu um dedo. Ele está morto? Gary perguntou. Não, apenas inconsciente, já que aquele martelo do dragão está protegendo o corpo dele, disse Rai ao ver algum tipo de energia sustentando a vida do homem com seus olhos do dragão. O que devemos fazer? Gary perguntou. Rai foi o primeiro a se aproximar do homem. Ele puxou a lâmina negra do corpo do homem-demônio e ficou parado por um tempo olhando para ela. Você pegou isso de Avalon? Perguntou Rai. Sinto muito, Rai, mas achei que seria útil, que poderia salvar nossas vidas como da última vez. Rai queria punir Gary de alguma forma por ir contra suas ordens, especialmente algo tão grande como isso, mas o que Gary havia dito estava correto. Parecia que a espada negra tinha desempenhado um grande papel em sua vitória esta noite e Rai achou difícil discutir com Gary sobre isso. Rai então jogou a espada para Gary. Certifique-se de que está bem embrulhado e não use a menos que seja necessário. Claro! Gary disse sorrindo. A espada não parecia afetar Gary da mesma maneira que da última vez, mas se Rai visse qualquer sinal de Gary agindo de forma estranha, mesmo por um segundo, Rai tiraria a espada em um piscar de olhos. Lenny então começou a se aproximar de Rai do homem-demônio. Lenny levantou o corpo do homem-demônio e começou a fechar os olhos e entoar algo. De repente, quando Lenny abriu as mãos, uma ligação mágica feita de correntes de metal apareceu. Este é um dos feitiços de ligação mais fortes conhecidos, disse Lenny. Será impossível para ele escapar de algo assim. Eve e Mickey foram checar os arqueiros para ver se eles estavam bem. Todos estavam bem, exceto alguns cortes e hematomas aqui e ali. Foi quando eles notaram que os dois verdadeiros infectados que guardavam o santuário haviam sumido. Verifique a área, certifique-se de que eles não estão perto, mas fiquem juntos. Eu não quero ninguém morrendo. Eve comandou eles. Ark correu para Lily, que estava inconsciente no chão. Ark a ajudou a se levantar e a despertou, mas quando ela voltou a si, ela teve uma sensação horrível em sua cabeça e corpo. Será que ganhamos? Lily gemeu. Sim, nós ganhamos, disse Ark. Enquanto Ark carregava a Lily em seu ombro, ele a trouxe para o grupo que agora estava reunido no centro, onde o homem-demônio estava amarrado. Os arqueiros haviam terminado de explorar a área, mas não havia sinais dos verdadeiros infectados. No centro, Lenny começou a examinar o corpo de Jack. A transformação de Jack tinha se revertido e Lenny o viu se transformar de volta em um humano. Então você é um lobisomem, disse Lenny. Eu pensei que todos eles tivessem migrado para outro continente há muito tempo. Estou surpreso que ainda haja um aqui em Bronzelândia. O que você quer dizer? Jack perguntou confuso.
Ah, então parece que você não sabe de suas origens. Talvez em algum outro momento, rapaz, temos assuntos mais importantes para tratar. Eve, que também tinha visto Jack se transformar em um lobisomem, ela estava ainda mais fascinada por Jack agora. Na verdade, ela pôde até ter preferido a aparência de Jack como um lobisomem. Ele era um homem maior e musculoso e tinha dentes ferozes. Um homem ideal aos olhos dela. Tem certeza de que essa sua cordinha vai prender ele? Perguntou Gary. Confie em mim, porém esta corda é inquebrável, respondeu Lenny. Ei, Rai, talvez você pudesse usar aquela coisa de roubo de mana que você faz nele. Gary sussurrou. Receio que não, Rai respondeu. Parece que, por algum motivo, algumas das minhas habilidades não funcionam em qualquer animal ou em humanos que foram infectados pela praga das sombras. Só então, quando o arco veio com Lily em seu ombro, Rai percebeu algo. Rai caminhou até Lily para dar uma olhada mais atentamente, apenas para ter certeza de que seus medos foram confirmados. Como você está se sentindo? Perguntou Rai. Meu corpo está um pouco dolorido, mas minha cabeça está zumbindo loucamente, como se algo estivesse empurrando contra ela, Lily respondeu. Depois de ouvir essas palavras, Lenny percebeu por que Rai estava fazendo essas perguntas. Rapaz, não me diga, Lenny disse. Temo que sim. Agora não se assuste quando eu contar isso, mas parece que você foi infectada pela praga das sombras. Deve ter acontecido quando você foi atingida pelo martelo. Ainda está fraco no momento, mas logo pode assumir o controle do seu corpo. Mi-Dragon System, capítulo 221, a corda vai aguentar? O grupo partiu rapidamente para voltar para Kelberg. Eles cavalgavam, recusando-se a desacelerar por qualquer coisa, mas paravam de vez em quando para descansar. O caminho de volta era diferente do caminho de ida, eles não encontraram mais emboscadas e puderam continuar trilhando em frente. O homem-demônio permaneceu inconsciente deitado nas costas do cavalo de Lenny amarrado pela corda mágica. Gary continuou a questionar Lenny sobre se a corda poderia realmente segurar o homem e o resto do grupo se sentia da mesma maneira. Eles viram o poder do homem-demônio e acharam difícil pensar que uma cordinha tão fina fosse capaz de segurar algo tão poderoso. Foi quando Lenny decidiu interromper o avanço do grupo para que eles pudessem discutir o que fazer a seguir. Já era tarde e eles precisavam de um lugar para descansar. Quando encontraram um campo aberto, decidiram armar acampamento para passar a noite ali. O grupo estava todo amontoado ao redor de uma fogueira com o homem-demônio ao lado de Lenny, onde eles poderiam ficar de olho nele. Eu estava pensando, Lily disse. Por que não tentamos remover o martelo do braço do homem? Claramente é essa coisa a causa de tudo o que está acontecendo com ele e agora é nossa chance enquanto o homem ainda está inconsciente. Então podemos nos livrar do martelo para sempre. Eu pessoalmente sou contra essa ideia, Lenny disse. Seria melhor se eu estudasse o equipamento primeiro. Remover o martelo pode matar o homem. Este martelo conseguiu infectar você com a sombra, o que significa que está de alguma forma ligado à praga das sombras. Talvez se o estudarmos um pouco mais, podemos desvendar alguns segredos por trás da praga das sombras e curá-la de sua doença. Depois de ouvir a notícia de Rai sobre ser infectado pela sombra, Lily permaneceu em silêncio durante a maior parte da viagem. Mesmo antes de tudo acontecer, ela tinha muito em que pensar e até tinha perdido seu melhor amigo. E agora ela também poderia perder a própria vida. Mas o que saiu de sua boca foi uma surpresa para todos. Minha vida não significa nada, disse Lily. O que importa quando a cidade inteira pode ser destruída? Pior, talvez, todo o reino. E parece que o martelo se infundiu no corpo do homem. Não há como removê-lo com segurança. Gary então olhou para seu falcão branco. Nós poderíamos apenas simplesmente cortá-lo. O homem pode perder o braço, mas não será mais controlado pela arma. Rai também queria expressar sua opinião, mas, honestamente, não tinha certeza do que fazer. Originalmente, ele queria estudar o martelo sozinho, mas logo percebeu que não saberia o que fazer isso.
Era muito melhor nas mãos de alguém como Lenny, mas havia muito poucas pessoas em quem Rai pudesse confiar e Lenny não era um deles. Se deceparmos o braço com o martelo, temo que haja uma grande chance de ele morrer, disse Lenny. E se ele escapar da corda? Perguntou Ark, ainda bastante duvidoso de essa corda poderia realmente segurar o homem. Se o homem se libertar e recuperar suas forças, ele ainda pode destruir a cidade. Eu acho que seria melhor se o matarmos aqui e agora. Quantas vezes vou ter que dizer a todos vocês, a corda vai aguentar? Se eu ouvir um de vocês questionar minha corda mais uma vez, vou amarrá-los e ver se consegue se soltar. Lenny disse. Bem, talvez devamos deixar a decisão para nossa líder então, Eve disse olhando para Lily. Lily estava perdida em pensamentos. Claro, ela não queria morrer, mas se fosse ela ou a cidade, ela daria sua vida em um piscar de olhos, assim como Berg fez por ela. Mas o que Lenny havia dito era verdade, havia uma boa chance de poder estudar o martelo e encontrar uma cura para os verdadeiros infectados, salvando assim milhares de vidas no processo e um ponto de virada na guerra. Tudo bem, Lenny, vou deixar o homem-demônio com você, mas apenas se Rai concordar, é claro. Sem ele e seu grupo, nunca teríamos chegado tão longe em primeiro lugar. Rai então teve que tomar uma decisão. No final, ele sentiu que não tinha escolha a não ser confiar em Lenny. Não apenas isso, mas havia algumas outras coisas que Rai precisava fazer antes de deixar Kelberg. Não era como se ele estivesse com pressa para ir para Roland para começo de conversa. Então está resolvido, disse Lily. Porém, se o homem-demônio começar a despertar, você deve nos informar e nós devemos tentar colocá-lo de volta no sono. Lily então se levantou da fogueira e começou a se afastar um pouco da presença dos outros. Sua cabeça estava começando a doer mais uma vez. A infecção da sombra estava começando a assolar sua mente e ela não sabia por quanto tempo ela teria uma visão clara das coisas. Ela nem sabia se a decisão que tinha feito agora de deixar o homem-demônio viver era a decisão certa. Quando o dia seguinte chegou, o grupo continuou sua jornada. Havia algumas bestas na floresta que tiveram uma reação estranha ao ver o homem-demônio. Eles rosnariam e rugiriam para o homem, mas não chegariam perto. Parecia que até mesmo as bestas podiam sentir a presença da praga das sombras dentro dele. O grupo estava agora apenas a uma curta distância de Kelberg quando viram um cavalo ferido no caminho. Ao lado do cavalo ferido estava um guarda que exibia a bandeira de Kelberg. Lily desmontou imediatamente de seu cavalo e foi até o homem. Ele ainda está vivo, disse Lily para os outros. Por favor, nos diga, o que aconteceu com você? A cidade. O homem gemeu. Kelberg está cercada. Eles já tomaram o portão oeste. É um ataque da praga das sombras. Não. Lily gritou. Como isso é possível? Fomos enganados. Mi-Dragon System, capítulo 222, uma mensagem pro garoto. Kelberg tinha um total de 4 portões que cercavam a cidade. Cada portão tinha um posto avançado que se encontrava posicionado logo à saída do portão. Esses postos eram geralmente fortemente vigiados apenas no caso de um ataque à cidade. Eles também fizeram coisas como inspeção de equipamentos e levar os prisioneiros para a masmorra abaixo. O cavaleiro encontrado no caminho para Kelberg havia dito a eles que atualmente o posto avançado oeste e o portão haviam sido completamente tomados e controlados por bestas e as seclas da praga das sombras. Mas essa foi toda a informação que ele poderia dar antes de morrer momentos depois. Quando o grupo finalmente saiu da floresta, eles puderam ver a cidade de longe. Do lado de fora do portão oeste, um exército se reuniu. Havia centenas de soldados, arqueiros e catapultas prontos para a batalha. Houve até algumas aventureiros misturadas com os homens da cidade. O grupo correu para o portão oeste onde o exército estava reunido. Foi quando Lily abordou o homem no comando. Ó senhorita Lily, o homem fez uma reverência. Estamos felizes em ver que a senhora voltou em segurança. O nome do homem era Cordis e ele era um dos 2 generais do exército de Kelberg. Ele usava uma armadura pesada e tinha um bigode grosso. O que está acontecendo aqui? Lily exigiu.
Porque metade do exército de Kelberg está reunido aqui. Fomos traídos, disse Cordiz. Foi o anjo celeste, eles estavam sendo liderados por Mark, o líder do Grêmio, e trabalhando com a praga das sombras. Eles mataram os guardas e os cavaleiros de dentro da torre oeste e, em seguida, deixaram as bestas e alguns homens entrarem. Eu sabia que a gente deveria ter matado ele. Gary gritou. Eu não posso acreditar, disse Ark, que ele realmente estava trabalhando para a praga das sombras, não é? Nossos homens não são fortes, Cordiz continuou. Mas o Grêmio Boroboro conseguiu segurá-los lá dentro, não permitindo que avançassem mais para a cidade. Foi então que viemos para cá. Eu te avisei sobre isso. Eu disse que ele era um fantoche da praga das sombras. Aquele maldito Marklene disse. Mas do que Mark está atrás? Lily perguntou. Eles fizeram alguma exigência? Cordiz então olhou para Rai. Não sei se é um mesmo menino, mas ele disse que exige ver o garoto ruivo. Eles querem outro duelo. Gary perguntou. Não, respondeu Cordiz. Ele simplesmente disse que tinha uma mensagem que queria passar ao garoto. Não podemos confiar neles de novo, disse Gary. Vamos apenas tomar de volta o controle da torre. Temos todo o exército conosco. Cordiz então hesitou antes de responder. Quando o fez, sua voz tremia. Sinto muito, senhorita Lily, se invadirmos a torre, eles ameaçaram matar seu refém. Quem é o refém? Lily perguntou. Eles capturaram o prefeito e o mantiveram preso na torre. O anjo celeste convocou uma reunião com seu pai para discutir algum assunto com ele. Foi há pouco tempo que descobrimos que ele havia desaparecido e estava atualmente detido como refém na torre. É por isso que não fizemos nada até agora para tomar de volta o controle do local. Bem, então, claro, Rai irá vê-lo, disse Lily. Você não responde por nosso chefe, Jack disse. Não temos nenhuma conexão com esta cidade. A única razão pela qual viemos aqui em primeiro lugar é para obter o martelo do Homem-Demônio. A missão foi bem sucedida. Lily presumiu que Rai estaria disposto a ajudá-la nessa situação, mas o que Lily não percebeu foi que Rai não era a pessoa justa que ela pensava que ele fosse. Ele concordou com as palavras de Jack. Não havia razão para ele arriscar sua vida por estranhos. Mas havia uma coisa sobre a qual Rai estava curioso. Ele estava curioso sobre o que a praga das sombras queria dizer a ele. Quando ele tocou o homem-demônio pela primeira vez, uma imagem foi mostrada a ele. Era um dragão formado por sombras. Rai então pensou em uma maneira de entrar na torre sem ser ferido. Rai então lançou sua habilidade duplicata, fazendo um clone idêntico de si mesmo. Ele fica aqui, e eu irei sozinho, disse Rai apontando para seu clone. Aconteça o que acontecer, certifique-se de que ele permanece vivo, não importa o que aconteça. Rai decidiu que iria se encontrar com Mark na torre para ver o que ele tinha a dizer. Se fosse uma emboscada ou Rai estivesse com muitos problemas, então Rai usaria sua habilidade troca para alternar de posição com seu clone. Ele então estaria instantaneamente do lado de fora, são e salvo. Depois de lançar a habilidade duplicata, Rai tinha um total de 150 pontos de mana restantes. Ele não estava em plena força, mas ainda assim está com 75% de sua força total. Contanto que ele não enfrentasse nada tão forte quanto o Homem-Demônio, ele deveria ficar bem. Rai caminhou lentamente até o portão da torre. O portão era pesado e normalmente exigiria 2 homens grandes do outro lado, que girariam uma roda para levantá-lo. Mas Rai colocou a mão nas barras e simplesmente ergueu o portão com as mãos e, assim que estava do outro lado, baixou o portão novamente. Assim que Rai entrou na torre, ele chegou ao corredor. Estava cheio de bestas e homens do anjo celeste. Cada uma das bestas tinha sido infectada pela praga das sombras de alguma forma, mas a maioria deles estava apenas no nível intermediário. Mesmo se eles fossem mais poderosos graças à praga das sombras, Rai ainda seria capaz de lidar com eles. Muitas das pinturas e mesas estavam arruinadas no corredor. Enquanto as bestas continuavam em frenesi e devoravam qualquer comida que pudessem encontrar. Parados na escada estavam 2 verdadeiros infectados cobertos de sombras.
Rai não tinha certeza se eles eram os mesmos que tinham visto no santuário. Você deve subir até o 5º andar, o verdadeiro infectado disse. Mark espera por você em seu quarto lá. Mi-Dragon System, capítulo 223, deixando um clone enquanto Rai estava ocupado andando dentro da torre. Gary e os outros esperavam pacientemente do lado de fora, prontos para invadirem o lugar a qualquer momento. Mas enquanto esperavam por Rai, os outros não puderam deixar de olhar para o que Rai havia deixado para trás, um clone de si próprio. É uma ilusão? Lenny perguntou. Mas qual era o sentido de criar uma e deixá-la aqui? Não é uma ilusão, respondeu Gary. Já ouvimos fazer algo semelhante antes. Pode lutar e tudo, embora não seja tão forte quanto o original. Lenny tinha ouvido falar de outros magos realizando algo semelhante antes, mas esta foi a primeira vez que ele realmente viu isso. Mesmo assim, Lenny ficou confuso sobre por que Rai o havia deixado do lado de fora. Se ele estava planejando enganar Mark e a Praga das Sombras, fazia mais sentido enviar o clone e ficar a salvo. De jeito nenhum isso pode ser real, certo? Eve disse enquanto se aproximava do clone. Então, quando Eva parou na frente dele, o clone moveu sua cabeça para baixo para olhar para Eva. Ah, se mexeu, Eve disse enquanto dava um passo para trás. Claro que sim, disse Gary. Como eu disse, não é uma ilusão, é como um clone dele próprio. Ark começou a olhar para o clone chegando mais de perto. Você disse que essa coisa pode lutar, disse Ark. Sim, por quê? Gary respondeu. Ark então puxou seu florete e apontou para o clone. Eu gostaria de pedir um duelo. Eu decidi depois de ver todos vocês lutarem que o Asas Carmesim é um grupo forte. Eu gostaria de me juntar a você se a oferta ainda estiver de pé, mas primeiro quero ver onde estou em termos de poder. O clone não conseguia falar, mas parecia entender as palavras de Ark. O clone então entrou em posição de combate e sinalizou para Ark atacar. Os dois começaram a treinar, mas a luta não durou muito. Depois de 2 minutos o clone conseguiu jogar Ark no chão e parou seu punho a apenas alguns centímetros do rosto de Ark. O clone então abriu seu punho e ofereceu sua mão para levantar Ark. Muito obrigado pelo duelo, Ark disse. Seu líder é verdadeiramente poderoso e você diz que este clone é mais fraco que o chefe. Sabe por quanto de diferença? Não tenho muita certeza, para ser sincero, nem sei o quão forte Rai realmente é. Ele apenas continua a ficar mais forte quanto mais o tempo passa. Gary respondeu. Porque você não luta contra o clone e descobre? Disse Jack. Gary ficou pensando por um longo tempo no que Jack disse. A última vez que ele lutou com Rai foi na academia. Isso foi antes de ele aprender que Rai tinha todas essas habilidades especiais. No entanto, se isso se resumisse a habilidades, Gary estava bastante confiante de que era bem melhor do que Rai. O pensamento dele vencendo Rai veio subitamente em sua mente. Se Gary foi capaz de evitar todos os ataques de Rai e atacar de volta, ele não seria capaz de vencer. Não importava se Rai era mais poderoso. Gary então sacou seu falcão branco. Tudo bem então, disse Gary olhando para o clone. Está pronto para outra rodada? O clone bateu com o punho na palma da mão algumas vezes e sorriu. Rai começou a subir as escadas e os dois verdadeiros infectados começaram a seguir atrás dele. Rai deixou sua habilidade Olhos do Dragão constantemente ativada, apenas no caso dos dois verdadeiros infectados planejarem atacar. No entanto, pela serenidade das suas auras, indicava que eles não tinham essa intenção. Eles simplesmente continuaram a caminhar e seguir Rai escada acima. Depois de um tempo, os três chegaram ao 5º andar, que era a cabine central. No final do corredor havia uma grande porta de madeira e por trás, Mark estava esperando por ele. Rai empurrou a porta e viu Mark sentado em uma cama grande e elegante esperando por ele. Na mesa ao lado dele, ele tinha uma grande taça de vinho. De vez em quando, Mark casualmente tomava um gole de vinho como se fosse o dono do lugar. Quando os dois verdadeiros infectados entraram na sala, eles fecharam a porta atrás deles. Rai procurou o pai de Lily, mas não viu nenhum sinal dele.
Por que você decidiu fazer isso? Perguntou Rai. Fazer o quê? Tomar o controle da torre. Mark respondeu. Tentar dominar a cidade de Kelberg. O prefeito é um palerma que só se preocupa com as moedas que os mercadores trazem e sempre nos considerou, anjo celeste, como uma coisa garantida. O Grêmio Boroboro tem os mesmos privilégios que nós, mas onde é que eles estavam quando a cidade foi atacada uma vez no passado? Lugar nenhum. Foram os anjos celeste que salvaram esta cidade uma e outra vez. E parece que aquele idiota se esqueceu disso. Tudo bem, digamos que você odeia o prefeito. Há pessoas que eu não gosto neste mundo também. Mas por que ir pro lado da praga das sombras? Por quê? Porque eu vi o que governa as sombras. E isso está muito além da sua imaginação. Você realmente pensa que estou infectado pela sombra? Não é, mas não estou. Eu escolhi servir a sombra por minha própria vontade. Vamos perder esta guerra por causa de pessoas como o prefeito e eu só quero estar do lado vencedor. E o que você planeja fazer agora? Você está completamente cercado. Você não tem o poder de dominar esta cidade sozinho, mesmo com os homens e bestas que trouxe. Talvez você estivesse esperando que o homem-demônio nos derrotasse, mas é o receio que já tenhamos lidado com ele. Mark começou a rir. O homem-demônio pode trabalhar para a sombra, mas ele não trabalha comigo. Você reconhece isso? Mark disse, enquanto segurava um pedaço de papel. Ele tinha o símbolo da Guilda das Trevas nele. Um grande globo ocular com duas asas ao lado. Era também o mesmo símbolo na espada negra de Gary e no martelo do dragão do homem-demônio. No início, Rai pensou que era apenas o símbolo da Guilda das Trevas. Mas parecia ser um símbolo de maior poder. Um símbolo de algo acima da praga das sombras. Mi-Dragon System, capítulo 224, junte-se a nós. Gary estava durando mais tempo contra o clone em comparação a Ark, mas estava se esforçando muito mais do que pensava inicialmente. Antes da luta começar, Gary colocou sua espada negra no chão por medo de usá-la acidentalmente. Esta partida era para ser apenas uma partida amistosa, independentemente do que Rai estivesse pretendendo fazer com o clone, ele precisaria do clone vivo. Gary planejou usar apenas suas habilidades de esgrima contra a força bruta do clone. Funcionou no início com Gary conseguindo se esquivar e liderar os ataques do clone para onde ele queria. Mas o clone também conseguiu defender rapidamente quase todos os ataques que Gary lhe deu. Depois de lutar por um tempo, Gary estava começando a se cansar. Com o corpo ficando cansado, ele não viu mais as linhas brancas em sua visão que lhe diziam onde atacar. Olhando para o clone parecia que ele não tinha nem suado. Desisto, disse Gary. Se continuar, vou ficar ainda mais cansado. Mickey, você quer tentar? Eve perguntou. E pagar o mico? Se Gary e Ark não conseguiram vencê-lo, o que você acha que um aventureiro rank D como eu poderia fazer? Então, os olhos de todos começaram a se inclinar naturalmente para Lenny. Embora eu normalmente aproveitasse a oportunidade, temo que meus ataques mágicos seriam muito poderosos e destruiriam o clone, talvez numa outra hora, disse Lenny. Restava apenas uma pessoa do grupo que tinha chance contra o clone e, sem nem mesmo perguntar, Jack já havia se adiantado. Desculpe, chefe, mas acho que esta é a única vez que poderei bater em você sem ser punido, disse Jack enquanto puxava sua grande espada. O clone mais uma vez sorriu e ao mesmo tempo, os dois se enfrentaram no meio das pessoas que formaram um círculo em volta. No entanto, o clone era semelhante a Rai e era arrogante. Embora fosse capaz de se esquivar da espada de Jack, queria enfrentá-la de frente. Parecia que ele tinha a mesma quantidade de força, embora fosse apenas um quarto do original. Quando a espada colidiu com o clone, seu punho foi quebrado e o clone começou a se desintegrar até que finalmente desapareceu. Seu idiota! Gary gritou. O que você fez? Você não deveria usar toda a força. Mas ele sorriu para mim, então eu pensei que ele poderia lidar com isso. Jack respondeu. Vamos torcer para que Rai não tenha problemas lá, disse Lenny. Dentro da torre, Rai de repente sentiu seu clone desaparecer do lado de fora.
O que aconteceu? Houve um ataque lá fora? Rai pensou, mas como eles conseguiram derrotar os outros e o clone? Enquanto Rai pensava no pior, de repente ele recebeu uma mensagem de Gary. Desculpe, o cão idiota, ele matou seu clone. Então tome cuidado. Gary enviou uma mensagem. Mark continuou a mostrar o símbolo para Rai. Você vê isso, a Guilda das Trevas, os itens lendários da Praga das Sombras. Todos esses são grandes poderes sob seu comando. Olha, só me diga o que você quer de mim, eu não ligo pro seu chefe, disse Rai. O que eu só quero que esta cidade seja minha e ver o prefeito da cidade ser desmembrado por bestas, das que estão lá embaixo. Mas se você está perguntando o que meu mestre quer, ele quer conversar com você. Para se juntar ao nosso lado, ele acredita que vocês dois possuem um mesmo objetivo, então por que não trabalhar juntos? De uma forma estranhamente distorcida, Rai e a Praga das Sombras realmente possuíam o mesmo objetivo. A Praga das Sombras queria dominar todo Bronzelândia enquanto Rai queria unir toda a Terra sob asas carmesim. Apenas suas abordagens eram diferentes. Se talvez Rai tivesse se encontrado com o líder da Praga das Sombras mais cedo, antes de conhecer o povo em Avalon, ele teria concordado, mas a Praga das Sombras tentou ferir aqueles próximos a ele e até o fez matar seu próprio pai. Eu não irei me juntar a você, disse Rai com voz severa. Oh, mas você deve, senão aquele prefeito pai daquela sua amiga morrerá. Rai começou a caminhar lentamente até Mark. O que você está fazendo? Está tentando me intimidar? Mark disse enquanto se levantava da cama. Eu sou um líder do Grêmio. Você acha que sou fraco como os outros? Não sei por que a sombra quer você tão desesperadamente, já que você é apenas um pirralho. Escuta uma coisa, disse Rai. Não me importa com o que aconteça com o prefeito. Não me importo com o que aconteça com a cidade. Os únicos que me importam são os homens de fora, que estão sob meu comando, e garanto que cada um deles poderá derrotá-lo em um piscar de olhos. De repente, a torre começou a tremer como se algo tivesse atingido as paredes externas. Dispare, continue a atirar, disse o comandante enquanto outra catapulta disparava contra a torre. Os sons dos cavaleiros se chocando nos corredores abaixo podiam ser ouvidos. O verdadeiro infectado correu imediatamente para baixo para ver o que estava acontecendo e entrou em combate com Jack e Gary logo de cara. Usando olhos do dragão, Rai poderia dizer que o prefeito não foi mantido na torre, mas em outro lugar. Foi simplesmente uma tática de blefe usada por Mark para impedir o exército de atacar do lado de fora. Foi quando Rai enviou uma mensagem para Jack e Gary atacarem. Mark se assustou e puxou sua longa espada. A espada começou a brilhar com um leve tom azul. Enquanto Mark balançava a espada, uma forte condensação de vento o seguia, mas quando Mark olhou para onde atacou, Rai não estava em lugar nenhum. É uma bela espada que você tem aí, disse Rai. Até que eu estava mesmo querendo uma para mim. Rai segurou Mark pela cabeça com uma das mãos e socou o corpo de Mark com a outra. O corpo de Mark voou contra a parede enquanto sua cabeça ainda estava na outra mão de Rai. Mark, do Anjo Celeste, o líder do Grêmio morreu. Eu sei que você está me observando, disse Rai. Este é um aviso para você e todos os seus seguidores. Se você entrar no meu caminho, farei o mesmo com você. Mi-Dragon System, capítulo 225, removendo o martelo. A batalha dentro da torre terminou rapidamente. Com a ajuda de Jack, Gary e os outros, eles conseguiram matar a maioria das bestas e membros do Anjo Celeste com facilidade. Gary e Jack conseguiram encontrar o verdadeiro infectado, mas derrotar ele se mostrou uma tarefa difícil. Embora ambos soubessem que as sombras que cobriam seus corpos eram basicamente ilusões, eles achavam difícil fazer qualquer dano. Quando o verdadeiro infectado viu que não poderia mais vencer a batalha, eles fugiram de lá e nunca mais foram encontrados. O prefeito foi encontrado dentro da sede do Grêmio do Anjo Celeste, graças à ajuda do Grêmio Boroboro. Quando eles entraram, porém, o prefeito já havia sofrido uma boa surra e havia membros do Anjo Celeste mortos por toda parte. Uma batalha interna ocorreu dentro do próprio Grêmio e parecia que o grupo de Mark havia saído por cima.
Mas agora com Mark morto e ninguém para assumir o comando, o Grêmio Anjo Celeste foi completamente dissolvido. O Homem-Demônio foi colocado em uma masmorra e o grupo deveria se encontrar na taberna mais uma vez para planejar seu próximo passo e decidir o que fazer. Todos se reuniram na taberna e mais uma vez Lily lançou seu feitiço para que ninguém pudesse ser ouvido do lado de fora. Seu rosto parecia sombrio, com mais dor do que antes. Ela fez bem em lutar contra a praga das sombras, mas claramente, estava afetando seu corpo. Você pode levar isso de volta, disse Lenny enquanto colocava um objeto grande e fino embrulhado em um pano sobre a mesa. Valeu, cara, respondeu Gary. Depois de voltar para a cidade, Rai pediu a Lenny para investigar a espada negra que Gary tinha, para ver se ele conseguia encontrar alguma informação. Como Rai ficou ainda mais interessado na espada depois de ver que o martelo tinha um símbolo parecido. Você descobriu alguma informação dessa coisa? Rai perguntou. Parece ser feito do mesmo material que o martelo do dragão que o homem tem. Lenny respondeu. Embora eu tenha determinado que a espada é mais segura de ser usada. Ao contrário do martelo que estava possuído por um espírito maligno. A espada não reagiu quando lancei magia de luz. Isso significa que posso ficar com ela, Rai, disse Gary. Contanto que Lenny acredite que não há problemas com isso. Eu acredito que sim, Lenny respondeu. Embora essas armas possam ser usadas para fazer o mal e pela praga das sombras, parece que o martelo e a espada não são itens malignos por si só. Com a questão da espada negra resolvida, o assunto então mudou para o Homem-Demônio. O demônio está atualmente na masmorra. Ele está sendo fortemente drogado com poções para dormir para mantê-lo sob controle. Lenny explicou. Acho que parece que o martelo é muito difícil de tirar. Quando tentamos extraí-lo, ele pulsava com uma quantidade incrível de energia. Um movimento errado e parecia que uma explosão iria acontecer e matar todo mundo próximo. Parece que o martelo tem uma mente própria e reage mais a pessoas com grande conhecimento ou habilidades mágicas. Eu sugiro que uma única pessoa sem nenhuma habilidade mágica vá e remova o martelo. Vou querer fazer isso, disse Lily. Temo que sua mente esteja fraca no momento. E você possui habilidades mágicas, algo que meio que parece entrar no radar do martelo. Então me deixe fazer isso, disse Gary. Se ocorrer uma explosão, tenho certeza de que posso me defender usando a espada negra. É a opção menos arriscada que a gente tem. Eu acredito que você também é o melhor candidato. Com o assunto decidido, o grupo decidiu ir para a masmorra onde o Homem-Demônio estava sendo mantido. Os prisioneiros abaixo foram transferidos para uma área de detenção temporária por medo de que, se algo desse errado, resultasse na morte de todos eles. A maior parte do grupo permaneceu do lado de fora enquanto Lenny e Gary entravam na masmorra abaixo. Ninguém mais entrou. Lenny mostrou a Gary muitos diagramas do martelo do demônio e o melhor método para tirar o martelo. Finalmente, eles chegaram ao fundo da sala onde o Homem-Demônio estava amarrado a uma fornalha. Sempre que o Homem-Demônio estava longe das chamas, parecia enfraquecê-lo significativamente. Eles não queriam matá-lo, mas apenas remover o martelo, esperando que ele não fosse mais possuído e eles pudessem fazer algumas perguntas ao homem. Gary colocou o desenho no chão e segurou com o pé para que pudesse consultá-lo sempre que precisasse. O Homem-Demônio estava dormindo silenciosamente e Gary começou a fazer a tarefa. O diagrama mostrava onde Gary deveria cortar cada parte da mão do Homem-Demônio com sua espada negra. Era como se Gary estivesse fazendo uma operação delicada. Havia fios de músculos que se torciam em torno do cabo do martelo. Parecia que um monte de fios tinha sido enrolado em volta do martelo. Você está indo bem, disse Lenny, surpreso com a habilidade de Gary. O suor começou a escorrer da testa de Gary enquanto sua concentração aumentava. O diagrama que Lenny havia mostrado explicava que ele tinha que cortar cada fibra muscular em uma determinada ordem, lugar e direção. É muito complicado, Gary disse.
Cada vez que corto parte da mão do homem, ela parece crescer de volta vindo do martelo. Continue tentando e trabalhe mais depressa. De repente, enquanto Gary estava cortando algumas partes da mão do homem-demônio, Gary podia ver a luz branca em sua visão. Era como se sua mente lhe dissesse o lugar certo para cortar. Acho que peguei o jeito. Então, quando Gary só tinha mais alguns pedaços para cortar do homem, o martelo pareceu se abrir e se desprender. Era como um líquido derretido que estava vivo. Saia daí! Lenny gritou. O líquido se moveu em grande velocidade, rápido demais para Gary reagir com sua espada negra. Em um instante, ele se prendeu ao braço de Gary e começou a enrolá-lo. Não, que porra tá acontecendo? Gary gritou. O líquido então se solidificou em torno do braço direito de Gary e assumiu a forma de uma manopla. Tinha o mesmo desenho do martelo no homem-demônio, mas agora tinha uma forma diferente. Gary olhou para Lenny, seu rosto pálido e cheio de horror. Seus olhos estavam cheios de medo. Me ajude, disse Gary.